Em tempos de pandemia onde se ouve falar sobre vírus por todo lugar, além de vacinas, nós da Artefatos trouxemos neste vídeo uma lista de 20 fatos sobre vírus que você provavelmente não sabia. Para deixar bem claro, os vírus não estão vivos, assim como também não necessariamente mortos. Eu sei que isso pode parecer confuso, mas para você poder entender melhor precisamos buscar primeiro o termo vírus, assim como a sua história no passado. Em 1898, Friedrich Loeffler e Paul Frosch encontraram evidências de partículas infecciosas que causavam a febre aftosa nos gados. Essa foi a primeira evidência sobre o vírus. Os vírus são chamados de parasitas obrigatórios, uma vez que não podem se multiplicar sem a ajuda de uma célula viva, ou seja, seres vivos. De fato, os vírus estão por toda parte na sociedade humana, e está entre nós desde nossos antepassados. Ficou curioso para saber mais sobre o assunto? Então fica nesse vídeo que preparamos para você, com 20 fatos sobre vírus que você provavelmente não sabia. 1. Os vírus não estão necessariamente vivos. Como citamos anteriormente, os vírus não estão vivos, pois eles não têm células, assim não podem transformar alimentos em energia, sendo assim necessário a ajuda de um hospedeiro, ou seja, um ser vivo. Pois sem a ajuda de um hospedeiro, eles são apenas pacotes inertes de produtos químicos. 2. Os vírus não estão necessariamente mortos. Os vírus não necessariamente são vivos. Por outro lado, os vírus também não estão exatamente mortos. Eles possuem genes, assim os vírus se reproduzem e evoluem através da seleção natural. 3. Debate entre cientistas sobre o assunto. Alguns cientistas vêm debatendo esta questão desde 1892. Dmitry Ivanovsky, um microbiologista russo, relatou que uma infecção nas plantas de tabaco se espalha através de uma partícula menor que uma bactéria, que hoje é chamado de vírus do mosaico do tabaco. 4. Prêmio Nobel em Química. O bioquímico americano Wendell Stanley purificou o vírus do mosaico do tabaco em cristais de proteína, em forma de agulha. Ele recebeu um prêmio Nobel em Química em 1946. 5. Vírus se infiltram no DNA. Alguns vírus se infiltram no DNA numa bactéria. Um apêndice sexual seria um tubo longo conhecido como pilus. 6. Origem do termo vírus. O vírus vem da palavra latina de veneno, ou líquido viscoso, sendo assim um termo adequado para a cepa que causa gripes e resfriados hoje em dia. 7. Surto de pneumonia. Os cientistas acompanharam em 1992 um surto de pneumonia, que ocorreu na Inglaterra. Eles encontraram um novo tipo maciço de vírus escondido dentro de uma ameba, dentro de uma torre de resfriamento. Inicialmente assumiram que se tratava de uma bactéria. 8. Mimivírus. Imita bactérias. Antigamente chamado de vervírus, que agora é chamado de mimivírus, é um vírus que imita bactérias. O biólogo francês Didier Raoult ajudou a sequenciar o seu genoma. 9. Mimivírus é 2 vezes maior do que qualquer outro vírus. O mimivírus contém mais de 900 genes, na qual codificam proteínas das quais todos os outros vírus conseguem prescindir. Esse vírus possui um genoma 2 vezes maior do que qualquer outro vírus conhecido, até mesmo maior do que outras bactérias. 10. Mamavírus e mimivírus. O mamavírus está diretamente relacionado ao mimivírus, vamos se dizer assim. Porém, ele pode ser ainda maior. Esse vírus também apareceu em uma torre de resfriamento em Paris. 11. Mimivírus é o seu próprio dependente. O mimivírus é 2 vezes maior do que qualquer outro vírus, como citamos anteriormente. Ele é tão grande que possui o seu próprio dependente, um vírus satélite chamado Sputnik. 12. Amebas, vírus e bactérias. As amebas acabam sendo ótimos lugares para a busca de novos vírus. Elas gostam de engolir coisas grandes e assim servem como uma espécie de tigela de mistura, onde vírus e bactérias podem trocar genes. 13. Sputnik e mamavírus infectam outros vírus. Os vírus são conhecidos por infectar os seres vivos como animais, plantas, fungos, protozoários, arcaias e bactérias. Já a Sputnik e mamavírus sugerem que eles também podem infectar outros vírus. 14. DNA humano veio originalmente de vírus. Para ficar um pouco mais claro com a relação entre seres humanos e vírus, é que metade de todo o DNA humano veio originalmente de vírus, na qual infectaram, e se incorporaram aos óvulos,
e espermatozoides dos nossos antepassados. 15. Permissão para ressuscitar um vírus. A maioria de alguns vírus embutidos estão extintos atualmente. Porém, em 2005 pesquisadores franceses fizeram uma solicitação de permissão para poder ressuscitar um dos vírus. Alguns cientistas opuseram-se relatando que o vírus ressuscitado poderia entrar numa onda de tumultos por toda a parte, porém o Ministério de Pesquisa aprovou o projeto. 16. Papel nas doenças autoimunes. Em outros casos, algumas relíquias virais em nossos genomas podem desempenhar papéis fundamentais em doenças autoimunes, e em certos tipos de câncer. 17. Algumas proteínas virais fazem bem. De certo modo, algumas proteínas virais podem fazer bem. Por exemplo, muitas delas podem impedir que o sistema imunológico da sua mãe o atacasse no útero, por exemplo. 18. HTLV, um vírus que se desenvolveu. HTLV é um vírus que se desenvolveu com humanos por milhares de anos. Este vírus está sendo usado para descobrir padrões de migração pré-histórica, sugerindo que os marinheiros japoneses foram as primeiras pessoas a chegar às Américas há milênios, antes dos siberianos viessem pelo Estreito de Bering. 19. Somos todos descendentes de vírus. Alguns dos cientistas suspeitam que um grande vírus baseado em DNA tenha se instalado dentro de uma célula bacteriana há mais de 1 bilhão de anos, criando seu primeiro núcleo celular. Isso sugere que somos todos descendentes de vírus. 20. Vacinas X-vírus. Algumas das vacinas têm sido desenvolvidas a partir de um vírus. Elas funcionam como um meio que transporta a sua estrutura. Os vírus que essas vacinas carregam são enfraquecidos ou inativos, assim sendo incapazes de se multiplicar no organismo e por fim causar alguma doença. O organismo detecta o vírus vacinal que para ele é estranho, então desencadeia uma resposta imune criando uma proteção para combater aquela infecção. As vacinas causam imunidade de rebanho. Isso quer dizer que, se a maioria das pessoas em uma comunidade foi vacinada contra uma doença, uma pessoa não vacinada tem menos probabilidade de adoecer, pois outras estarão menos propensas a adoecerem, assim como também espalhar a doença. Então é isso. Nós da Artefatos esperamos de fato que tenha gostado deste vídeo, e que tenha sido de grande conhecimento. E se você gostou deste vídeo, deixa uma curtida pra gente, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para assim não perder nossos conteúdos futuramente. Comenta aí embaixo sua opinião e se possível compartilhe esse vídeo com mais gente. Fique à vontade. Tenha certeza que seu apoio é muito importante para a gente. Até a próxima!